a partir do versículo 23. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo muito importante nos nossos dias. Estamos vivendo um tempo muito complicado. Eu sou da área da psicologia, então eu tenho atendido muitas pessoas com diversos tipos de problemas e todos eles têm muito a ver com essa área emocional, de sentimento, né? As pessoas são atravessadas por tantos problemas que fazem com que elas vivam uma vida sempre em estado de alerta, de tristeza profunda ou de ansiedade muito grave. E algo que eu quero ensinar para vocês, aquilo que o homem mais sábio, reconhecido pela Bíblia, o homem que recebeu a sabedoria do próprio Deus, Salomão, ele fala no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A Bíblia Sagrada fala que ele fala a seguinte frase nesse versículo: de todas as coisas que se deve guardar nesse mundo, ele diz, guarda o teu coração, porque ele produz as fontes de vida eterna. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha isso, Jesus Cristo em determinado momento ele disse, o diabo, o nosso adversário, ele vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Nós precisamos entender porque às vezes as pessoas acreditam que o diabo ele é simplesmente o Lúcifer, né? É o cara lá, o das guampas lá, e acreditamos muito nisso, mas, irmãos, o diabo é todo aquele que se opõe à vontade de Deus. Todo aquele que se opõe à vontade de Deus se transforma num diabo, porque a palavra diabo quer dizer adversário. Adversário do propósito, da fonte de vida. E por que eu quero que você entenda sobre isso? Porque se nós, de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, nós precisamos entender, então, guardar do quê? Do que eu preciso guardar o meu coração, o local, e quando o que ele está dizendo aqui é o local que produz sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que nos faz ser e existir, e ter um futuro ou não, ele nos fala, então, guarda esse local, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque ele produz fonte de vida. Todo mundo sabe que quando você está num lugar que você está passando por dificuldade, você até aguenta ficar sem comer por algum tempo, mas você não pode ficar sem beber água. E essa água que você vai procurar, ela não pode ser qualquer tipo de água. Você precisa achar uma fonte viva, de uma água boa, entendeu? Então, a Bíblia Sagrada fala que você precisa guardar as fontes do teu coração, para que aquilo que saia dos teus lábios seja capaz de produzir vida. Vida. Então, pastor, se produz vida ao meu coração, e eu tenho que guardar ele do quê? Guardar do quê? Principalmente daquilo que tu vê e te machuca, daquelas pessoas que tu colocou na tua vida, mas até hoje elas só têm sido alguém para te paralisar com palavras, guardar de circunstâncias e situações que te prendem num passado horrível, triste. Guardar o teu coração de tudo que tu possa fazer aprender num culto como esse. O homem mais sábio do mundo diz, de todas as coisas que você deve fazer, aprenda a guardar o teu coração. Guardar o coração, para mim, nos dias de hoje, se trata do movimento mais importante do ser humano. Para que ele possa ser feliz, para que ele possa se dar bem, para que aquilo que ele faça produza e prospere. Uma pessoa que consegue guardar o seu coração, existem algumas coisas. Primeiro, sua saúde estará melhor. Segundo, ela prosperará, porque ela não vai gastar tempo
triste, angustiada por problemas, depressões e angústias. Pastor, então de todas as coisas eu preciso fazer o quê? Guardar o meu coração. Guardar de quem? Guardar de pessoas. Porque às vezes a gente pensa que o diabo é o Lúcifer, mas às vezes o diabo, Deus que me perdoe a linguagem, me perdoem, não quero ser uma pessoa muito agressiva naquilo que eu vou falar, não me interpretem mal, mas às vezes o diabo é o diabo da pessoa que está do teu lado. É o diabo do pai, é o diabo da mãe, Deus que me perdoe, as coisas mais sagradas que são na nossa vida, mas às vezes são os diabos. Às vezes é aquele cara que tu gosta que é um diabo. E eu falo que ele é diabo porque Jesus nos ensina assim. Como que Jesus, pastor? Sim, Jesus, em determinado momento, ele chega diante dos seus discípulos e ele diz, olha, o que vocês dizem que eu sou? E a Bíblia fala que os discípulos disseram, você é um profeta, você é isso, você é aquele outro. E Pedro se levantou e disse, não, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E ele disse, bem-aventurado é tu, Simão Pedro, que não foi nem a carne, nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te disse essa coisa. Então, bem-aventurado. E ele disse, tu também é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei a chave do reino dos céus e da terra, e tudo aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu. Olha só, uma pessoa que busca suas respostas numa atitude de relacionamento com Deus, ela é uma pessoa bem-aventurada, ela tem uma chave que ela liga aqui na terra e é ligado no céu. Eu espero um dia poder lhe ensinar sobre isso, sobre você entender o reino dos céus e da terra, porque isso é profundo, e nós precisamos ter essa conversa difícil, que é uma conversa difícil para verdadeiros cristãos, mas Jesus estava expondo para ele, dizendo, olha, bem-aventurado é tu, que não foi nem carne nem sangue, quer dizer, não foi uma pessoa que ensinou isso. Meu irmão, as maiores vitórias da tua vida não serão conquistadas conversando com esse que está do teu lado aí. As maiores vitórias da tua vida serão conquistadas com um relacionamento íntimo e sincero com Deus, de joelhos no teu quarto, quando tu buscar e dizer, pai, eu estou aqui, ele vai dizer, eu estou aqui. E Pedro recebe aquela e fica feliz. A partir daquele momento ele já se sente melhor, uma atitude mais positiva. Só que o problema é o seguinte, irmãos, naquele momento ele é um bem-aventurado, mas olha só, meu irmão, como é importante tu entender aquilo que você permite que entre aqui dentro. Como é importante você aprender a guardar o teu coração, para que você não seja retirado do teu propósito de vida. Muitas pessoas têm um propósito de vida, mas elas estão interrompidas, paralisadas ainda aqui nesse culto. Existem pessoas que se sentem e estão paralisadas na sua vida. E por quê? Porque ouviram uma história, ouviram alguma coisa e o coração delas foi contaminado. Então elas já não se acordam bem na segunda, já não se acordam bem na terça e a vida delas está paralisada. Por quê? Porque o coração está contaminado. Mas olha isso, como é importante você não permitir que o seu coração seja contaminado. Porque quando você vai ver, Pedro, ele continua caminhando com Jesus, quer dizer, irmãos, que ele continua caminhando com Jesus. E ele continua, e Jesus começa a dizer, olha só, Jesus começa a contar uma história para eles. E diz assim, cabe a mim descer a Jerusalém. Isso aí tudo você vai olhar e estudar você na sua casa, Mateus 16, a partir do 18 em diante. E ele começa a andar com Pedro e os seus discípulos, eles estão indo e Jesus começa a dizer, olha, porque o que os discípulos esperam ali? Os discípulos esperam que Jesus, ele seja quem? Ele seja o libertador de Israel. Mas que tipo de libertação que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus ia ser o rei, que ia vir montado num cavalo branco, ia pegar a espada, ia matar todos os romanos, e agora ia estabelecer o reino de Israel. E eles iriam governar, seriam os 12 apóstolos que iriam governar o mundo inteiro daquela época. Era assim que eles imaginavam, eles não conseguiam conceber que a libertação não era física, mas espiritual.
E o ser humano, por sua vez, apesar dos tempos, ele não espera uma libertação espiritual para que ele possa se reaproximar de Deus. Pode ver, as igrejas estão cheias. Quando elas, se eu viesse aqui e fizesse o voto da vassoura ungida, eu levantaria no mínimo uns 10 aqui, irmão. A vassoura de R$1.000. Você vai levar para sua casa e vai varrer todo o mal. E você diz, eu preciso dessa vassoura ungida. Eu quero levar para minha casa uma vassoura ungida para tirar os capeta da minha casa. Isso, que maravilha, porque as pessoas querem esse tipo de situação, um amuleto, a libertação física, mas a proposta de Jesus não foi essa. A proposta de Jesus foi te dar um lugar, ainda hoje, com o Pai que está no céu. Quando você fechar a porta lá no teu quarto e buscar, nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Você pode buscar o seu Pai, e entenda isso, você não tem um Deus, você tem um Pai, porque quando Jesus te ensinou a respeito do seu relacionamento com Deus, ele disse, quando você orar, você vai orar assim, Papaizinho que está no céu. Então, meu irmão, é assumir uma paternidade, é uma libertação, mas ainda hoje, esse Jesus as pessoas não querem receber, e elas dizem, crucifiquem a Jesus e soltem Barrabás. Quem era Barrabás? Era um libertador, ele era um soldado, um guerrilheiro, que queria fazer o que com Israel? Queria liberar eles do controle de Roma. E o que o povo queria? Uma libertação física, não espiritual, não entenderam nada. E a maior parte das pessoas vive uma vida sem entender o que é cristianismo, o que é evangelho. Porque elas esperam, agora conheci Jesus, estou na igreja, tudo vai prosperar. Não! Você vai prosperar quando você entender isso que o pastor está lhe ensinando. Quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Ele não estava dizendo que o milagre da tua vida seria vindo com Jesus indo, dando tudo no ar, não. Ele estava dizendo que o milagre da tua vida seria alcançado no teu aprendizado com o Pai. E esse aprendizado iria tornar você uma pessoa melhor, um ser humano melhor, para com o outro. E essa tua postura iria fazer você vencer em todas as áreas da tua vida, mas não. As pessoas dizem mal, falam mal daquele povo lá, mas elas hoje são do mesmo jeito. Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Porque o coração delas está muito apoiado naquilo que é imediato. Não num crescimento pautado em um relacionamento, numa caminhada no qual Jesus disse, eu sou o... Jesus é o caminho, a verdade. Agora, olha só, de todas as coisas que você deve guardar, você deveria guardar o seu coração. Por quê? Porque ele é uma fonte. Aí Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E aquilo só sai porque o coração está cheio. Aí Pedro chega com Jesus, caminhando com Jesus, aquele Pedro que recebeu, tu és Pedro, bem-aventurado, eu te darei a chave. Ele fica agora se sentindo, eu sou Pedroca, cara. Eu tenho a chave, eu sou o guerrilheiro maior do chefe agora. Eu sou o mestre, eu sou o Augusto Cury dos Pampas agora. Eu sou o Pablo Marçal aí, já era, gurizada. Aí é o seguinte, ele está se sentindo o campeão mundial. E aí Jesus diz, cabe a mim descer a Jerusalém, eu vou morrer numa cruz, eu vou dar a vida por muitas coisas. Meu propósito é esse, religar a pessoa a Deus, porque as pessoas estavam separadas de Deus por causa do pecado, e não tinha como o ser humano ser salvo, a não ser que um sacrifício perfeito fosse liberado na cruz do Calvário. Jesus disse, eu sou o sacrifício perfeito, eu vou levar sobre mim todos os pecados da humanidade, e está tudo certo, eu vou fazer isso aí. E aí Pedro chegando para ele, a Bíblia fala que Pedro tendo o chamado à parte, cara, essa parte, toda vez que eu leio, eu dou muita risada, olha o tupete do Pedro, né? Maior que o meu, irmão. O Pedro era tupetudo. A Bíblia fala assim, e tendo chamado Jesus à parte, disse,
Não faça isso contigo mesmo. Ele estava dando conselho para Jesus agora, o Marçal dos Pampas. Não, Jesus, ó, a equipe está firminha. Eu estou conseguindo lidar com o pessoal, estou botando eles naquela vibe do seguinte: vai orar, vai corar, e vai ser a bênção, e vai prosperar, e Roma vai cair, agora nós estamos grandão, e já deu, Jesus. Para com isso aí! Aí tu vai diminuir a vibração positiva, Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, diabo. Olha isso. O Pedro, que era pedra dos quartos e infernos prevaleceram, bem-aventuradão, agora virou o quê? Virou o quê? Diabo. Aí tu pergunta, por que ele virou diabo? Porque não cogita das coisas que são espirituais, mas das coisas que são carnais, disse Jesus. Então, meu irmão, nós hoje estamos a um passo de ser uma fonte de vida ou uma fonte de morte para as pessoas que estão na nossa volta. E aí nos questionamos, mas como assim, irmãos? Você vai ver milhares de cristãos vivendo uma vida pautada num relacionamento com Deus, que é um relacionamento que tem tudo a ver com se ele está bem financeiramente. Ele diz, eu estou muito abençoado. Meu irmão, você está preparado para a conversa difícil? Você está preparado para ver Deus te ungindo, mudando a tua realidade na frente de todo mundo? Como ele fez com Davi, consagrando. Aí todo mundo esperaria, agora, bum, consagraria. E Deus mudou o espírito de Davi. Pá! Aí tu vai dizer assim comigo, já era, agora Davi está grandão, né? Virou rei. O quê? Foi lá cuidar das poucas ovelhas, voltou para a mesma desgraça que ele estava fazendo. Alguns de nós, irmãos, já querem uma reviravolta na nossa vida. Mas a nossa vida, entre o processo, entre o propósito de Deus e o chamado, existe um processo que não é simples, que é longo, que é difícil, que é complicado, e tem tudo a ver com isso que eu estou ensinando para você. De todas as coisas que se deve guardar nessa vida, guarda o teu coração, porque é dele que provém fontes de vida. E aí vivemos uma vida cristã em que não conseguimos de forma alguma guardar o nosso coração e damos ouvidos a pessoas que são extremamente carnais, não tem nada de Deus naquilo que elas te falam. Como assim, pastor irmão? É fácil tu ver. Te causou tristeza, não é de Deus. Deus é, irmãos, nosso Pai, Ele é amoroso. Ele te ensina com amor. Ele faz tu te sentir bem até quando Ele está te ensinando. Você se sente bem com o ensinamento de Deus. E não diga que não, porque eu sei, irmãos, quantas e quantas vezes eu já passei e Deus fez aqui assim, ai, irmão, bem de boa, mas Ele é amoroso. Mas o que tem acontecido? Por que as pessoas têm vivido uma vida que não é vida abundante? Porque, infelizmente, a Bíblia fala, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que eles não vejam o poder da glória de Deus. As pessoas estão nas igrejas com o coração cauterizado. Elas não estão preparadas para ter uma conversa onde a principal pessoa que precisa de mudança não é o outro, não é a igreja, não é as pessoas, mas é ela mesmo. O Senhor te chama para uma transformação que não é o outro, é você mesmo. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Se você está preparado para viver o sobrenatural de Deus, você tem que estar preparado para o vale da sombra e da morte. Tu tem que estar preparado para olhar para o monte e dizer assim, eleva os meus olhos sobre o monte. De onde me vem o socorro? E aí, quando tu não tiver resposta de ninguém, porque quando a Bíblia fala isso, Davi não tem resposta de ninguém. Só quem pode dar aquela resposta é Deus e Ele mesmo. Mas Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Eu posso não estar vivendo a realidade
Eu posso não estar vivendo o propósito pelo qual eu fui chamado, mas eu tenho certeza que eu estou no processo, e no processo eu elevo os meus olhos para os montes, e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. De todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Principalmente, eu vou dizer, das pessoas. Com certeza, irmãos, eu vou dizer para vocês, a maior parte das pessoas vivem vidas com todo tipo de problema, depressivas, principalmente, porque elas estão presas no passado. Ansiosas porque elas estão com medo do futuro. E tudo que elas não entenderam, tudo que elas não compreenderam, é que existe uma palavra que diz: eis que vem a hora. E a hora? Entenda isso. Eis que vem a hora. E a hora? Diga assim, presente. Quando você aprende a colocar Jesus no teu presente, o teu futuro está sob os cuidados dele. E o teu passado, ele governa. O problema, meu irmão, é que a pergunta é: você está preparado para agora, sem pensar no amanhã? Oh, aleluia! Para agora, para esse momento, crendo que amanhã Deus proverá. Está preparado para agora, está preparado para, como Abraão pega o seu filho, o seu único filho, e ele sobe até aquele lugar onde Deus pediu para ele levar o seu filho. Ele sobe até aquele lugar, o coração partido, porque Deus pede algo muito forte, muito grave, e ele chega para Deus e diz: Senhor, Deus me oferece o teu filho. Ele diz: qual, Senhor? Eu tenho 2. Ele sabia desde o começo que Deus queria, mas ele quis questionar porque ele não queria. Aí Deus vai indo, vai dizer: aí, Isaac, Abraão, faz. Tá bom, Isaac. As pessoas não estão preparadas para essas conversas difíceis. Do que é sacrificar. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A racionalidade está em tu aprender com isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quantos aqui são depressivos? Quantos aqui estão enfrentando problemas de ansiedade? Quantos aqui, irmãos? E eles não estão simplesmente por causa de situações químicas, mas estão vivendo isso por causa daquilo que ouviram, por causa daquilo que tem medo, por causa daquilo que as pessoas falaram, por causa da circunstância e da situação que estão vivendo. E porque infelizmente deixaram de guardar o seu coração, para colocar no centro do seu coração aquilo que pode. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Porque você sofre com amanhã, quero trazer à memória agora. Tudo aquilo que me traz amanhã é o melhor dia da sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus estará contigo. Esta semana já é a melhor semana. Por quê? Porque Deus está contigo. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque é dele que provém as fontes. E a fonte é aquilo que você declara, porque a Bíblia fala: assim como o homem declara na sua alma, assim será. Quantos aqui já começam perdendo, irmão? Irmão, a pior coisa que tem, eu já nem gosto, nem dou muito assunto. Tu tá em alguma fila assim, o pessoal falou assim: tá ruim, né? Tá ruim para todo mundo, né? Rapaz, irmão, quando a pessoa começa, eu falo, para mim tá tribom. Maravilhoso, nunca teve tão bom e cada vez melhor. Eu não sei, é só uma melhoridão assim que só vai ficando melhor. Não fica ruim, só fica bom e cada vez melhora mais.
Em nome de Jesus, umas duas, o cara olhou assim para mim, parou de conversar, porque, tudo não estava legal. Irmão, já deu tudo certo, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Meu irmão, tu é uma fonte de vida, uma fonte de bênção, tu é uma bênção infinita. Alguém abençoado como você nasceu para mudar a história de todos aqueles que estão na sua volta, porque você é fonte de vida. Isso só acontece quando você guarda o teu coração. Guarda o teu coração das frustrações, inclusive. Como assim, pastor? É assim, a Bíblia fala que havia uma mulher que sofria 12 anos com problema de fluxo de sangue. E aí ela ouviu falar que Jesus ia passar ali. E a mulher que estava com ela dizia para ela: louca, tu para, eles vão te bater. E ela dizia consigo mesma: se eu apenas me tocar. Irmão, uma pessoa abençoada, ela aprende a falar sozinha. Contra todos os indicadores, contra todos que dizem não vai dar certo, ela diz: já deu certo. Eu vou vencer. Melhor semana da minha vida. E o cara vai dizer: mas tu viu isso, aquilo lá, o boleto está chegando. Melhor semana da minha vida, sai para lá com esse boleto para lá. Tu viu que chegou a multinha ali, sai para lá com essa multinha para lá. Vai dar tudo certo. Irmão, a maior qualidade de alguém que entendeu sobre guardar o coração, ela começa a falar consigo mesma: eu sou abençoado, minha vida é abençoada, meu lar é abençoado, minha vida é próspera, já deu tudo certo. Ainda que os meus olhos, a minha realidade não seja transformada, eu estou no processo da maior transformação da minha vida. Eu estou no processo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está no processo da maior transformação da tua vida. Ô glória! Ô glória! Diga assim: é coisa de milhão, hein? Ô glória! Ninguém deu glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Eu falo coisa de milhão, o irmão falou assim: amém. Tapa bem dado nos beijos. Que é isso? É coisa de milhão, irmão. É coisa de milhão. Irmão, você precisa começar a conversar consigo mesmo, porque ela dizia consigo mesmo. Sabe por quê? Porque senão tu vai dar ouvido aos outros que não acreditam em você, não confiam em você e têm inveja de você. Elas até querem que você esteja bem, desde que você não esteja melhor do que elas. Então, irmão, de todas as coisas que se deve guardar nessa vida, guarda o teu coração. Porque se o coração é fonte, o que você tem escutado tem permeado aquilo que você diz, e aquilo que você diz permeia aquilo que será. Então, se você está vivendo uma vida com problemas, sabe por quê? Você tem dado muito ouvido a diabos, ao diabo da esposa, ao diabo do... Às vezes é tudo capeta mesmo. Irmão, pensa nisso. Porque não é as pessoas que não gostam de ti, mas é aquelas pessoas. A Bíblia fala que essa aí é o dardo que voa ao meio-dia. O dardo do meio-dia não é aquele dardo que tu não conhece, são as pessoas que tu conhece, que elas gostam de ti. Não é que elas não gostam, entenda isso, gente. Não é que elas te odeiam, ai, você é execrável na vida. Não é isso. Elas gostam de ti, desde que tu não. Eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que perguntou para o cara: se eu te der R$2.000 para te capinar no dia o meu pátio, tu acharia legal? E o cara falou: acharia muito bem, muito bom, muito obrigado, R$2.000 para capinar no seu pátio, trabalhando 8 horas por dia, R$2.000, estava bom, irmão, um dia ganhar R$2.000 capinando no pátio? Sim ou não? Você capinaria um pátio por R$2.000? Irmão, na hora você cadenchada. Irmão, o quê? Esqueça tudo, tchá. Não esqueça. Estava eu na capinação lá e foi pegar o rastilho, limpar. Ô, irmão, fazia um serviço decente, sabe? Aí ela disse: tá ok, mas eu percebi que tu não vai dar conta do serviço sozinho. Aí deu meio-dia, eu lhe dei o almoço, aí eu convidei o cara lá do lado e eu vou pagar R$2.000 para ele encerrar contigo. Não! Daí tá errado! Aí ela perguntou: tá errado por quê? É porque ele vai trabalhar só 4 horas e vai ganhar R$2.000?
Eu falei, mas 2.000 não estava bom? Ah, mas ele vai trabalhar menos do que eu. Eu falei, mas de quem é o dinheiro? É seu. Ah, mas o certo é que ele ganhasse 1.000, então. Você está entendendo isso? As pessoas, infelizmente, têm esse sentimento delas, dentro delas. Elas até querem que tu esteja bem, desde que tu não esteja melhor do que elas. E esse é um sentimento ligado ao ser humano. E tu pode ser o ser humano mais maduro, tu pode ser o ser humano melhor, tu vai ter esse sentimentinho lá no fundo. Tu até vai dizer, eu não tenho esse sentimento não. Temos. Ah, pastor, mas irmão, inerente ao ser humano. Diz respeito a quem nós somos. Então, tu há de convir comigo que haverão momentos que essa pessoa irá falar alguma coisa para você que está totalmente ultrapassada por esse sentimento, sim ou não? Sim ou não? E se está, vai ser uma coisa que não vai ser positiva para ti, sim ou não? Quem sabe tu pede para ela te dar menos, não pega os 2.000 com ela. O que tu diria se ele dissesse para ti, quem sabe, né? O que tu quer com 2.000, cara? Só 4 horinhas? Pega 1.000 ali, tá bom para ti. Tu ia dizer esse que cara otário, né, não? Pô, tô aqui sendo abençoado ali, o cara tá querendo encher minha paciência. É ou não é? Sim ou não? Na vida é assim, irmãos. E sabe o que tu faz? Tu permite ser contaminado por isso o tempo todo. Só que isso é um sentimento inerente a cada ser humano. E por que tu permite ser? Porque o teu coração está dando importância para aquilo que a carne e o sangue falam. O teu coração não está afirmado de, às vezes, tu tem que fechar a porta que está por trás de ti e orar ao Senhor e pedir força para Deus. Como assim? Aquela mulher ouviu falar as pessoas querendo tirar dela e ela disse, eu vou tocar no mestre e eu vou ser curado. Aí o Jairo, tendo filho, e Deus está mostrando só isso que eu estou ensinando para vocês. Aí os caras chegam para Jairo e dizem, tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Quem disse não era inimigo, era amigo. Você está entendendo isso, irmão? Quem disse era conhecido de Jairo. Olha só o que disseram. Não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Eu estou falando parentes dele. Talvez alguém que ele conhecia muito e amava. E aí Jesus olha para ele e diz, feche os teus ouvidos para isso, creia somente, acredite. Tu está comigo. Oh, aleluia. Tu está comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo nesse culto. Eis que estou à porta e bato. Se abrir o teu coração, vão mudar tudo. Esse coração tem uma fechadura que só abre por dentro. Jesus não consegue arrombar essa porta. Só quem pode dizer, Jesus, entra na minha vida. É você. E ele diz, estou à porta aí. Aí você pode dizer, Jesus, eu tentei com as minhas forças, eu tentei do meu jeito e não deu certo. A ansiedade tem tomado conta de mim. A depressão tem tomado conta de mim. Jesus, eu não tenho mais presente. O meu presente fica pensando no futuro ou fica pensando no passado. Eu estou vivendo uma vida angustiada todos os dias, frustrada todos os dias. Jesus, entra no meu coração, porque tu não é um Deus de amanhã, tu é um Deus de agora. Eis que vem a hora. É amanhã? Quando é que é a hora? Sabe por que agora é o? Como é que fala a palavra? Quando você ama alguém, o que você dá para essa pessoa? Presente. Jesus te amou de uma tal forma que quando o diabo tinha roubado o teu futuro, tinha tentado destruir o teu passado, ele disse, eu estou entregando na mão da minha filha um presente. E agora é a hora.
em que os adoradores adorarão ao Pai, em glória. Bem-aventurado que não foi nem a carne nem o sangue que disse, mas foi o Pai que está no céu. O Senhor te trouxe nesse culto para entender que Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está dizendo para você: não dê ouvidos àqueles que tentam retirar de você a tua alegria, a tua esperança. Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus olha para ele e diz: continua acreditando, continue crendo. E Jairo continua acreditando, porque Jesus está do lado dele dizendo: continue crendo, continue crendo. Sabe por que amanhã já deu tudo certo? Porque hoje Jesus sai daqui contigo, amanhã Jesus estará contigo e depois de amanhã Jesus, por quê? Porque Ele disse que estaria contigo todos os dias. Todos os dias. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração dos diabos que vierem tentando abortar os teus sonhos, os teus projetos. Guarda o teu coração entendendo que, infelizmente, não é que as pessoas te detestem, mas é que, infelizmente, existe no ser humano um sentimento inerente a ele, a sua carne, que se chama inveja. Não é que ele não te ame, não é que ele não goste de ti, é simplesmente ele só sente tristeza quando você está melhor do que ele. E aí você diz: não serve para andar contigo. Não disse isso, mas não serve para você dar ouvidos, porque de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Jairo chega na casa. Quem está dentro da casa, os parentes dizem: ela está morta. E Jesus disse: sai daqui, não fica nessa casa. A tua casa não é lugar de gente que só fala porcaria. Isso tu tem que ensinar na tua casa. A tua casa é lugar de bênção, de coisa boa. É lugar de projetar futuro. É lugar de falar de milhões. Glória a Deus, aleluia. A tua mesa é lugar de falar de coisa boa, a tua mesa é lugar de falar de projetos bons. Estou indo comprar 500 mil em roupas, em perfumes, apenas. Minha loja lá está vendendo 500 mil reais. Vou ter que comprar, agora vou ter que comprar mais aquela outra oficina, vou ter que comprar mais aquele outro negócio. Meu Deus do céu, que loucura. Estou preocupado, cara. É muito serviço, acho que vou ter que contratar mais uns 3 ou 4 para dar conta. Mas como assim? Ora falamos e ora... Irmão, se não está, tu começa a profetizar, queridão. Irmão, começa a profetizar, começa a declarar: pastor, eu estava enfrentando um problema de saúde, então começa a profetizar tua cura já no culto aqui agora. Jesus já está passando e curando aqui, gente aqui. Glória a Deus! Pastor, a minha vida financeira estava com problema. Deus já está começando a mover a tua vida financeira aí. Deus está começando a dar conta da tua vida financeira aí. As coisas começaram a melhorar. Essa semana será uma semana importante. Porque de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. O teu coração é lugar de presença de Jesus. Aleluia! A Bíblia fala no livro de Lucas que aquele que tira do seu coração bons tesouros colherá a bênção. Chega um momento que nós precisamos começar a declarar, pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não, mas que se esperam. Então hoje eu pergunto para você: como é que está esse dia? Como é que está o dia de hoje?
A hora é agora. Dá um catucão e diz assim, o melhor dia da nossa vida. Aí já chegou o filho do capeta e já disse, mas amanhã tem que pagar aquela conta. Ô, Satanás, dá um tempero aí. Vai, inimigão. O cara nem começou, o cara já veio, ouviu a palavra. Irmãos, eu já vi disso acontecendo. De tudo, uma mensagem pegando o cara naquela vibe, chega lá, chega assim, a mulher do cara e fala assim, mas tu sabe que amanhã tem aquela conta para pagar, né? Irmão, tu não vai se esquecer que tem conta. A única coisa é que tu vai ter a certeza de que Deus está contigo no meio do processo. E Ele vai fazer dar certo de um jeito ou de outro. E no processo tu será aprovado e aprovado, sabe por quê? Porque você é o propósito de Deus para esse tempo. Você é o propósito de alegria, de paz, de bênção para a tua família para esse tempo. Você foi o escolhido para entrar e ouvir essa mensagem. Qualquer um poderia ter ouvido para esse mundo, mas você veio, ouviu essa mensagem e em nome de Jesus tu irás praticá-la. E a prática dessa mensagem fará com que o sobrenatural aconteça na tua vida. Muitos estudos psicológicos, irmãos, muitos, eles afirmam que uma pessoa que ela tem um sentimento bom, ela consegue ter bem-estar e viver mais e melhor. E aí você se questiona por que isso? Porque assim como o homem diz, assim é. Eu não estou falando nem de cristão. Eu estou falando de pessoas que têm uma atitude positiva diante dos dilemas da vida. E infelizmente você vê cristãos de anos de igreja, que a atitude deles é sempre negativa a respeito de qualquer coisa. Mas meu Deus do céu! A Bíblia fala que tu é geração de profeta. Tu é sacerdote santo e tu não veste a camisa de profeta e sacerdote. Pelo contrário, teu espírito, você se vestiu com vestes de derrota. É isso! Eu não creio que Deus está chamando uma geração que se veste com essa veste de derrota. Eu creio que Deus está levantando uma geração que entende o processo, que sabe que foi escolhido e que guardou o seu coração e a partir daí se levanta como profeta para esse tempo, dizendo para Deus, tudo já deu muito certo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, quando um homem se posiciona, o seu lar é abençoado. Quando uma mulher se posiciona, a sua vida é abençoada. Oh, pastor, como assim? A Bíblia Sagrada fala, diz que Josué tudo já tinha acabado, eles tinham chegado no final de todo o propósito que Deus tinha feito, e as pessoas olharam para ele e ele disse para eles, eu não sei quanto a vocês, se vocês quiserem se desviar e servir os outros deuses que estão lá para além do Egito, o problema é de vocês. Vocês sabem tudo que Deus fez conosco, tudo que Deus nos entregou, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então, se vocês quiserem ficar fazendo as porcarias de vocês, o problema é de vocês. Porém, oh, aleluia! Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não está chamando homens e mulheres levianos que vão qualquer vento, não. Deus está chamando homens e mulheres que se posicionam e dizem diante dele, de todas as coisas que eu guardo, hoje eu guardo o meu coração, porque se o meu coração é fonte de vida, o meu coração está escondido em Deus. Eu escondo o meu coração no Senhor. Eu sou menino, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Por isso eu declaro, a minha casa é uma bênção, meu lar é uma bênção, a minha saúde é uma bênção, tudo que eu toco é uma bênção, porque eu sou uma bênção. Notem isso. Ser uma bênção é uma questão de posicionamento de coração, é de guardar o coração. E tudo que Deus espera dos seus filhos, daqueles que recebem a incumbência de guardar o seu propósito, é que eles sejam posicionados. Olha isso.
Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou isso, eu vou aquele outro. Mas seja tu, se. Advérbio de condição. Existe uma condição para todo o meu propósito acontecer na tua vida. E esse propósito é: seja uma bênção. Produza vida. Produza vida. A Bíblia fala que de uma língua não pode sair bênção e maldição. O que está saindo da tua língua aí, irmão? Bênção. É bênção? Tiago capítulo 4, depois leia. Não pode sair maldição. Então quando tu fala o quê? Bênção. Porque tu é uma bênção. Guardado no coração. Teu coração não é leviano. Teu coração não está embasado naquilo que a carne e sangue te falou. Na fofoca. Teu coração é embasado no relacionamento que tu tem com o Pai, que não foi conquistado do dia para a noite, mas foi conquistado através de muita oração, leitura da palavra e intimidade com Ele. A partir daí, eu creio que Deus levantará uma geração de pessoas abençoadas. Eu já declaro, existe alguém posicionado aqui nessa igreja? Aqui, levanta a mão direita e diga assim: estou posicionado. Diga: para viver a melhor semana da minha vida. Diga: essa semana será sobrenatural. Diga: prosperidade, saúde, bênção e o principal, presença. Minha casa não será nunca mais lugar de passagem da presença de Jesus. Diga: a minha casa já é um local de habitação da presença de Jesus. Oh, glória! A tua casa é abençoada, teu lar é abençoado, você é abençoado, você vai projetar coisas grandes, pois a Bíblia fala: os nobres projetam coisas nobres. Deus levanta sobre essa igreja uma unção de nobreza, no falar, no proceder, na linguagem. Deus irá levantar pessoas nobres no nosso meio. Oh, glória! Então, meu irmão, haja como tal. Por quê, pastor? Porque você não é um qualquer, você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Todos entenderam a mensagem de hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: guarda o teu coração. Diga: cuidado a quem você permite. Quem vai melhorar nesse sentido? Quem vai melhorar? Eu ia falar: cuidado com o diabo do teu esposo, cuidado com o diabo. Cuidado. Calma. Mas os artistas principais nessa desgraça geralmente eles têm espírito. E nós também temos, também. Os homens também temos espiritinho, né? O espírito né? Jogar as coisas tiradas nos cantos, né? Os espíritos contrários, né? Mas tem um espíritozinho de reclamar também, né? Então começa a profetizar: ah, meu Deus, eis que estou vendo um varão abençoado que coloca os seus sapatos na sapateira. Estou entendendo, Jofar. Meu irmão chega assim: eis que estou vendo a varoa fazendo aquele arroz e feijão maravilhoso. Profetiza, irmão. Profetiza, filho do homem. Deus precisa gerar em nós um coração que crê em milagres, que não permite ser contaminado por nada daquilo que vai te colocar para baixo, porque eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E assim como o homem declara em sua alma, assim é. Então como é que será o dia de amanhã?
Coloca a mão onde estava a enfermidade, aí já começa a dizer, sai daí em nome de Jesus, já está tudo curado. Começa a dizer, pela fé. Imagina o boleto aquele que tu tem que pagar de 4. O de 3, o de 2, estou entendendo, Jeová. Imagina ele botar a mão pela fé e dizer, estratégia. Irmãos, aprenda a guardar o teu coração. Não fique mais triste por aquilo que tu vê. Aqueles dizer no Instagram, aquele dizerzinho no Instagram. Quem já deu um dizerzinho no Instagram aí? Quem já ficou chateado com um dizerzinho no Instagram? Levante a mão aí. Só eu? Eu sou o maior de todos os pecadores. Que todo mundo é um santo assim. Que as amigas botou pra ti. Quem já que tu sabe que foi pra ti. E às vezes nem foi, tá? Mas tu já... De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmão, tem coisa que eu já nem leio assim, sabe? Que eu falo, tá. Porque se eu for ler e tiver que achar que aquilo ali é para mim, irmão, eu tô perdido. Eu juro que eu tô perdido. Diante de Deus, eu falo para vocês, irmão, tem coisa assim que eu leio e falo assim, né? Essa alma tá ferida. Juro. Eu sei da alma. Nossa, essa alma aqui tá ferida. E eu tô falando para vocês isso em nome de Jesus. Eu sempre oro dizendo, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Traz maturidade espiritual. Porque uma alma ferida, infelizmente, é fruto da imaturidade espiritual. Como a de Pedro. É imaturidade. E está tudo bem, porque nós podemos ser imaturos. Porque nós estamos no processo de crer. E o processo de crescimento está no aprendizado com Jesus. E está tudo bem tu destilar a tua alma. Agora a Bíblia fala que se teu coração está cheio de Jesus... Eu pergunto, se o teu coração está cheio de Jesus, tu vai falar aquilo ali? Se o teu coração está cheio de Jesus, tu vai falar, deixa lá alguma coisa ali da tua alma? Sim? Não, meu irmão. A tua alma vai estar dizendo bem assim, que Deus abençoe seu dia, que seu dia seja maravilhoso. Que o nosso dia seja um dia abençoado. Eis que eu estou vendo uma cascata de prosperidade fluindo na minha direção. Junto com ela, uma cascata de saúde. Eu estou embaixo dela. Eu estou me deliciando. Enquanto essa cascata vibra na minha direção, minha frequência muda. É uma frequência de vitória. É uma frequência de alegria. É uma frequência de paz e saúde. Oh, glória! Aquele que machuca alguém sabe que está ferindo alguém, em nome de Jesus, sabe? Nunca se viu alguém prosperar se está machucando as outras pessoas. Toma! Eu fico imaginando a pessoa escrevendo. Eu juro que eu imagino. Passa aí, dá nos dedos. Agora vou dar nos dedos. Era capaz de no chat GPT. Quero dar uma indireta para fulano. Qual é a melhor frase que eu vou dizer que vai pegar ela de jeito? Toma. Chat GPT vem com a frase. Legal que você queira dar uma indireta para essa pessoa. Acho muito maravilhoso e muito coerente da sua parte. Chat GPT. Tava calhando. Quem nunca, né? Irmão, de todas as coisas que se deve guardar, meu irmão, acabou isso aí na tua vida. Na tua vida é só coisa de milhões. Tu só vai falar assim, o que eu preciso fazer para prosperar? Deus me dá uma ideia. Tu vai orar e vai dizer, Senhor, eu preciso de uma ideia. Uma forma, eu preciso prosperar. Senhor, me dá uma ideia. Uma forma, eu preciso prosperar. Ô, glória! Você está entendendo isso?
Se você está no caminho da provisão, da bênção, tu não tem que dar tempo para remoer coisa triste, frustração e angústia e ansiedade. Então, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Coloca Jesus agora no teu coração, porque Ele quer entrar no teu coração. Hoje esse culto é para aqueles que querem que Jesus entre no seu coração. E convide Ele para entrar, se você quiser. A Bíblia Sagrada fala que Ele quer, e Ele quer entrar. Pastor, como é que eu faço? Você só precisa fazer essa oração que eu vou fazer agora. Aqueles que querem que Jesus entre no seu coração vão fazer exatamente essa oração. Vão primeiramente erguer a mão direita para o alto. Só quem quer essa oração vai erguer a mão direita para o alto e vai dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que fui gerado em pecado e o pecado me afastou de ti. Reconheço que o sangue de Jesus me lava de todo o meu pecado e me dá acesso à pessoa de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu te convido a entrar no coração. Coloca a mão na altura do teu coração e diz: Jesus, pode entrar. Diga: Jesus, entra no meu coração. Diga: Jesus, entra na minha vida, muda tudo que há em mim. Comece a orar se você pode, dizendo: Jesus, entra. Jesus, modifica. Jesus, muda. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Senhor, muda a circunstância. Muda, Senhor Jesus Cristo. Muda a minha vida. Oh, aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Oh, aleluia! Eu quero pedir ao pessoal do acolhimento e da intercessão fazer o corredor aqui, porque nós vamos dar a oportunidade para você fazer essa oração diante do altar do Senhor. Enquanto você estiver orando hoje, Jesus está mudando circunstâncias. Jesus está mudando história. Venha aqui na frente, passa por esse corredor, que você receberá essa oração. Mas venha com o teu coração dizendo: eu passo por esse corredor e eu saio do outro lado desse corredor, com a certeza de que Jesus está comigo. Passe no corredor e fique aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir para Deus tocar no teu coração, te dar um novo coração, um novo coração, um novo coração. Diga para Deus, enquanto você estiver passando: muda a minha história, muda a minha vida. Fala: eu não quero mais esse sentimento. Diga para Deus. Começa a falar com
Eu sou que procuro, diga que proclamo a glória de Deus, a bênção de Deus sobre a minha família, casa, finanças, saúde, tudo o que estiver na minha vida agora está sob mandato de bênção, porque eu escolho ser uma bênção. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, os casamentos da sua família, você declarasse: essa semana já é a melhor semana da tua vida. E assim está o cuidado de Deus. prosperidade, paz e saúde. Vai dar certo.
teu organismo será tocado nessa relação de paz, de prosperidade e saúde. Amém? Pegue na sua mão seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante de Ti, ofertando aqueles que acreditam, aqueles que fazem parte desse projeto. Prospera, guarda-nos, esconda-nos nas tuas mãos, ó Pai, e nos abençoa, os dizimistas, os ofertantes da tua casa agora sempre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Pega o teu dízimo,